Basicamente, o que a gente vai estar abordando aqui reflete muito conceitos do que a gente tem hoje em nutrição de precisão. Nada mais é do que a gente tem observado nos últimos 20 anos, adaptado à nutrição de frangos de corte, que é a alta tecnologia, e nós estamos trazendo isso para a pecuária de uma forma muito salutar. Por isso essa parceria tecnológica com a Altec e também com a FAIO. Bom, o que seria o cenário porteira dentro aqui da nossa pecuária? Com certeza posso afirmar para vocês que é uma verdadeira correria. Nós estamos correndo atrás do quê? De números, de resultado, de uma competitividade, hoje com a agricultura que faz uso de uma tecnologia muito superior, né? Então eu posso com certeza afirmar que nossa correria é através de número. E logicamente, há uma perda de margens nas fazendas. A gente vai analisar daqui a pouquinho que a cada ano que passa, a pecuária tem uma margem de lucro cada vez menor. Isso é bem comum nos sistemas de produção que se baseiam em commodity, né? Tem vários livros aí históricos desde a década de 30, 40, contando histórias de commodities que com o avançar dos anos isso se tornaria realmente com uma margem menos competitiva. Bom, aqui tem um slide que mostra exatamente isso. Desde a década de 70, a evolução dos preços e custos de produção do boi gordo em reais corrigidos pelo IGPDI até os dias atuais. E a gente observa aqui, ó, em azul seria custo de produção comparado com o lucro, né? Ou melhor, com o preço da arroba comparado com o custo de produção em vermelho. A gente observa que com o avançar dos anos, uma margem que era bastante expressiva no passado, na década de 70, com os dias atuais essa margem é muito pequena. O que mostra que com o avançar dos anos a margem veio realmente reduzindo. Se nós formos analisar de uma forma numérica, aqui fica fácil de interpretar, que se a gente fizesse a correção do valor da remuneração da arroba, tirando a inflação, ela estaria em R$ 261,30 na década de 70. Você tinha aqui a possibilidade de uma margem de lucro por arroba de R$ 117,00, uma margem líquida de 45%, um custo em reais por arroba de 143, uma receita de 1.306 para 5 arroba produzida, o que te deixava uma margem líquida de R$ 589,00 por hectare em média. Isso considerando uma produtividade média de 5 arrobas. Para os dias atuais, se eu considerar aqui os mesmos patamares, embora o ano não tenha fechado, a margem líquida hoje está em 19%, e o que me deixa aqui, para quem produz ao redor de 5 arrobas por hectare, R$ 138,00 de lucro líquido. Bom, se eu quisesse ficar do mesmo tamanho que eu estaria na década de 70, o que eu teria que fazer? Simples. É só eu ter uma remuneração da arroba de R$ 235,44, o que eu acho que vai ser pouco provável de acontecer nos dias atuais, ou eu aumento minha produtividade em 4,25 vezes. Daí sim seria possível eu ter um sistema comparável ao que era na década de 70. Então é salutar nós aumentarmos a produtividade em decorrência da impossibilidade de aumento da remuneração da arroba. O que a gente quer estimular vocês daqui para frente? A pensar diferente. Em que sentido que nós temos que pensar diferente? Primeira coisa que nós temos que nos questionar, que cada vez mais está difícil ganhar na compra. Não está? Cada vez mais, não tem mais a possibilidade de você comprar um bezerro por R$ 150,00 a arroba. É 180, 190, 200 e assim por diante. Então, cada vez está mais difícil ganhar na compra. Há uma menor distância do preço de venda e do custo de produção, ou seja, a margem está realmente pequena. Os ganhos econômicos são mais atrelados à eficiência, à produtividade. Quem está produzindo está ganhando mais, quem não produz está deixando de ser competitivo. E a necessidade de definir um sistema de produção. Isso é uma grande verdade. O que a gente não pode esperar, é que nós vamos ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa.
Não tem como você ser competitivo na sua atividade com o mesmo modo de operação do que você tem hoje. Então, alguma coisa tem que ser feita em termos de sistema de produção para você mudar o cenário porteira dentro, certo? Para quem que a pecuária é um bom negócio? Para quem simplesmente produz com eficiência. A pecuária é uma das poucas atividades que, quando conduzidas de uma forma empresarial, é possível você dobrar, veja bem, dobrar a produtividade por pequenos ajustes. Vai dobrar a produtividade de veículo, vai dobrar a produtividade de caneta numa indústria para ver o tamanho do ajuste na planta de produção. Na pecuária não, pequenos ajustes é possível aumentar em 2, 3 vezes a produtividade. Bom, o que é importante lembrar de eficiência? Eficiência refere-se à relação direta entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Para quem trabalha com recria e engorda, quais os recursos que nós temos? São vários, né? Uma pastagem, que se for de qualidade, muito bem, obrigado. Genética, é um dos recursos chaves para o processo produtivo. Uma nutrição de boa qualidade. Citaria aqui também, cabe, sanidade, um bom protocolo sanitário e também a questão de manejo. Isso é muito importante para angariar essa questão de produtividade. Bom, todos aqueles fatores que nós comentamos, pastagem, genética, nutrição, manejo, né, sanidade, são de fundamentais importâncias nesses quesitos aqui: ganho de peso, taxa de lotação, unidade animal por hectare ou cabeça por hectare, o tempo, que é o período em dias para mim recriar e terminar esse animal, o rendimento de carcaça, e tudo isso daqui está envolvido no cálculo de produtividade, seja em quilos de peso vivo por hectareano ou arrobas por hectareano. Qual que é a equação que eu posso calcular a produtividade porteira dentro? Simples. Envolve a multiplicação do ganho de peso pelo período em dias, o número de animais dividido por área, que isso aqui nada mais é do que a taxa de lotação em UA por hectare ou cabeça por hectare. Então, se eu estou melhorando pastagem, estou melhorando ganho de peso. Se eu estou usando genética, vou melhorar ganho de peso, vou aumentar ganho de carcaça, né? Vou aumentar rendimento. Se eu utilizar uma nutrição adequada, vou melhorar ainda mais ganho de peso e assim por diante. Todos esses fatores vão implicar na maior ou menor produtividade. Aqui eu citaria um exemplo, com esses números de ganho de peso, período 365 dias, 2.840 de rebanho, cabeças, 1.560 hectares, e um rendimento de carcaça só para facilitar a conta. Abastecendo essa equação de produtividade, eu teria 398,7 quilos de peso vivo por hectareano. Se eu dividir isso aqui, multiplicar isso aqui por 50% de rendimento, dividir por 15, eu vou ter 13,29 arrobas por hectareano. Praticamente 3 vezes a produtividade nacional, que está ao redor de 4,2 arrobas por hectare, né? Então, são basicamente 3 fatores que vão influenciar o aumento ou diminuição da produtividade no sistema de produção. Aqui uma tabela que eu fiz básica, só para nortear, de acordo com a taxa de lotação e o ganho de peso, qual que seria a produtividade em arrobas. Então, se eu pegar um sistema aqui que tem 2 unidades animais, média por hectare ano, e os animais ganham 700 gramas na média do ano, logicamente utilizando tecnologia, eu teria aqui uma produtividade de 17 arrobas, e assim por diante. Aqui é uma forma bem simplista de a gente visualizar onde está e onde poderia chegar com a aplicação de tecnologia, né? Qual que é a relação entre produtividade e lucro operacional? Essa relação ela é muito direta para ciclo completo e recria e engorda. Não é uma relação direta para a cria. Vamos ver aqui, ó. Aqui é a análise do lucro operacional, reais por hectareano, por atividade nível tecnológico. Aqui em azul está a cria, em cinza está o ciclo completo e em preto está a recria e engorda. Então, à medida que eu vou aumentando a produtividade, é natural que para recria e engorda eu vou praticamente aumentando o meu resultado líquido por hectare.
Para o ciclo completo também, já para a cria, não é uma realidade que pode ser visualizada de uma forma melhor nesse próximo slide. Se eu analisar a atividade de cria, eu vou ver que eu tenho um limiar aqui de produtividade máxima que está entre 12 e 18 arrobas por hectare. Acima disso, a atividade de cria torna-se não tão atrativa tecnicamente e economicamente quanto a aplicação de tecnologia. E como eu disse, na recria, engorda e no ciclo completo, essa resposta é quase linear. Para aquele sistema que estava produzindo ao redor de 12 a 18 arrobas, que foi o exemplo anterior de produtividade, eu teria aqui no ciclo completo ao redor de R$ 537 de lucro líquido no ciclo completo e de praticamente R$ 700 no sistema de recria engorda. Então, uma resposta quase linear à aplicação de tecnologia. Bom, se tem uma coisa que nós temos que realmente maximizar, seria o lucro, né? O lucro é algo que a gente busca em qualquer atividade empresarial, seja no setor de pecuária, na agricultura, na indústria. Isso é, na verdade, algo que a gente busca a todo momento. A questão é que o lucro, né, a fórmula de cálculo do lucro envolve, logicamente, receita, envolve custo total de produção, e há um momento aqui entre custo é igual a receita, onde você não ganha nada, ou seja, teu lucro é zero. Por outro lado, nesse ápice aqui da curva do custo, eu tenho o que a gente chama de maximização do lucro. E é o que nós temos que realmente buscar em cada sistema de produção. Não há uma receitinha de bolo, e sim um sistema de produção que é ajustado de acordo com essa premissa básica de maximizar o lucro. Já que eu falei em equação de calcular o lucro, aqui está ela. Valor de venda, que nada mais é a receita, quanto maior o valor de venda, melhor, menos o valor de compra, mais custo de produção, embora eu possa já embutir isso dentro do custo de produção, dividido por boi ou hectare, eu vou ter o lucro por boi ou lucro por hectare. Bom, muito bem, nós estamos falando de valor de venda, que deve ser maior. Consequentemente, se eu quero ter maior valor de venda, eu tenho que ter um animal mais pesado, mais carcaça, com isso eu tenho maior valor de venda. Uma coisa importante dizer, o que compõe o peso corporal dos animais? Vários fatores, né? Eu tenho a carcaça propriamente dita, eu tenho os componentes não carcaça, cita-se aqui o aparelho gastrointestinal dos animais, o rumen, e eu tenho necessário aqui, dentro desse rumen, um conteúdo, uma digesta, que é responsável por grande parte do peso por animal, por incrível que pareça. Esses componentes da carcaça, do peso do animal aqui, tem uma grande variação. No caso da carcaça, ela varia de 52% a 60% do peso corporal. Os componentes não carcaça de 32% a 36%. E o conteúdo do trato gastrointestinal de 4% a 12%. Por isso que é importante a gente ter na fazenda um equipamento que eu diria que é mais do que necessário, mais que algumas propriedades, por incrível que pareça, não tem. É esse equipamento aqui que se chama balança. Por incrível que pareça, muita atividade pecuária não tem isso aqui. Né? Por que isso aqui é muito importante? Porque através desse equipamento, nós vamos conhecer realmente uma variável muito importante que se chama ganho de peso. Né? E daí eu posso ter duas situações. Um animal ganhando 1,1 kg por dia, aferido por esse equipamento, e um outro animal ganhando 850 gramas por dia. O que é melhor? Com certeza quem ganha 1,1 kg, né? Será? Daqui a pouco nós vamos introduzir um novo conceito, que é relacionado a ganho de carcaça. Por que é importante isso? Esse conceito aqui de rendimento do ganho, ou rendimento do ganho de carcaça, é calculado da seguinte forma: carcaça inicial, menos carcaça final, menos carcaça inicial, dividido pelo peso final, menos o peso inicial. Aqui está um exemplo. Então, eu levei um animal para o confinamento com 300 kg de carcaça. Na entrada do confinamento ele estava com 160 kg, ou seja, um animal com 320 quilos, se eu considerar rendimento de 50%.
Esse animal aqui estava com 527 quilos, menos 320. Eu vou ter, então, 140 quilos dividido por 207. O que me remete, então, a 676,32 gramas, ou um rendimento do ganho de 67,63%. O que significa dizer isso? Significa dizer que cada 1 quilo de ganho de peso desse animal, ele depositou 676,3 gramas na carcaça. Quanto maior o ganho de carcaça, melhor. Partindo desse princípio, pergunto novamente para vocês, o que é melhor aqui? 1,1 kg ou 850 gramas? 1,100? Se o rendimento do ganho aqui foi 61,9% e aqui foi de 80%, o ganho de carcaça diário é exatamente o mesmo. O que cabe dizer que eu posso ter um animal ganhando 1,1 kg, mas ele está depositando menos na carcaça do que aquele que está ganhando 850 gramas. Sim, é possível você ter isso com uma tranquilidade muito grande, né? Cabe dizer que aqui eu posso ter um custo de produção extremamente elevado, para pouca deposição de carcaça, e aqui um ganho moderado com grande deposição de tecido de carcaça, que é o que realmente interessa o pecuarista. Então, se eu for perguntar de novo a vocês, o que remunera o pecuarista? É ganho de peso ou é ganho de carcaça? Com certeza o que remunera o pecuarista é a carcaça. Por isso que a carcaça é algo que a gente tem que buscar construir todo dia, na recria e, consequentemente, na terminação e confinamento. Muito bem. O que eu posso fazer porteira dentro para aumentar esse ganho de carcaça? Nós temos duas coisas básicas para fazer aqui. A primeira coisa é entender a curva de crescimento animal, interpretar como os tecidos são depositados desde o nascimento animal até a maturidade, quando eu tenho o abate do animal, né? Isso envolve tecido ósseo, muscular e adiposo, né? Então eu tenho uma curva de crescimento aqui, que quando bem explorada, desde o nascimento até a puberdade, eu vou ter maior ganho de carcaça, e é por isso que nós temos que analisar isso de uma forma baseada nas épocas do ano. Eu tenho basicamente aqui estações bem definidas, onde aqui seria o período seco, que coincide com a desmama dos animais, partindo para o período das águas, e de novo para o período seco, que seria mais curto, porque eu estaria fazendo a terminação dos animais em confinamento. Então, essas curvas aqui de deposição de tecido nos mostram como seria a demanda de nutrientes ao longo do processo de produção, levando em consideração as épocas do ano. É fácil entender que nessa época do ano aqui, que culmina com a desmama dos animais, que é o período seco, e também no período das águas, a grande demanda de nutrientes está vinculada ao tecido muscular, e é por isso que o animal demanda de um aporte de proteína extremamente elevado. Por isso que quando você entra com um aporte de suplementação proteica, até nas águas o animal responde ganhando peso, ganhando carcaça. É importante dizer também que eu tenho que ter um direcionamento dessa suplementação. Produto certo, para a categoria certa, no momento certo, né? Por isso que a gente começa a falar realmente em nutrição de precisão. Porque esse tipo de suplemento que vai ser formatado para aquele processo produtivo, para aquela categoria animal, ele leva em consideração diversos aspectos relacionados à qualidade e quantidade de forragem, categoria animal, metas de desempenho que estão relacionadas à remuneração da arroba, custo dos insumos, possibilidade de mercado, fatores climáticos, manejo e assim por diante. Bom, nós temos diversos caminhos que podem ser adotados para a produção pecuária, com processos de produção mais eficientes e outros processos não tão eficientes. De maneira geral, quando nós avaliamos os processos de produção de recria e engorda no Brasil, nós nos deparamos com ciclos de produção de 42 meses até 24 meses. Alguns sistemas até mais intensivos já produzindo animais com 18 meses de ciclo de recria e engorda. Muito bem, que impacto que as tecnologias, que o manejo, a pastagem, a sanidade, a genética têm?
juntamente com a nutrição animal. À medida que eu vou melhorando o aporte tecnológico, eu vou reduzindo o ciclo de produção, né? Vou ganhando períodos de produção, tornando o meu sistema bastante eficiente, girando o capital mais rápido e assim por diante. No primeiro momento, a gente acredita que custo de produção tende a aumentar. Por outro lado, a produtividade de arrobas é tão grande que você acaba diluindo o custo de produção. Esse conceito é válido para qualquer tipo de sistema de produção, vale para a soja, vale para o milho, vale para a indústria, assim por diante, como eu comentei. Então, se eu tenho eficiência, eu produzo e eu diluo o custo fixo. Traduzindo esse modelo de produção com uma remuneração da arroba de R$130, num sistema de 24 meses aqui na simulação que nós desenvolvemos, eu teria aqui uma produtividade de 24 meses de 18,64 arrobas, e para um sistema menos intensivo, que retrata bem a pecuária de corte nacional, de praticamente 4,6 arrobas produzidas por hectare ano. Custo de produção aqui ao redor de R$ 101,57 para o animal por 24 meses, e quanto mais ineficiente o sistema, maior é o custo de produção, porque eu gasto para produzir e produzo pouco. Quando eu penso em lucro em reais por arroba, eu tenho maior resultado no sistema de 24 meses e menor no sistema de 42 meses. Quando eu penso em lucro em reais por hectare, nós estamos falando de R$ 530 aqui para um sistema de 24 meses e R$ 42 para um sistema de 42 meses. Isso vai muito de encontro com o que a gente vê nos boletins informativos de diversas empresas de mercado que trabalham rotineiramente atualizando dados de custo de produção de seus clientes. Uma informação bastante interessante que eu coloquei aqui é o que a gente chama de ineficiência tecnológica. O que seria isso? Nada mais é do que eu ter uma remuneração compatível com a produtividade de um sistema que não é tão eficiente quanto o melhor sistema, para eu chegar nos mesmos números. Então, se eu quisesse ter um sistema de 27 meses, com o mesmo resultado operacional do que um sistema de 24 meses, a remuneração da arroba aqui teria que ser R$ 34 a mais, ou seja, teria que ser de R$ 164,02. Se a minha remuneração nesse sistema for igual a R$ 164,02, ele se torna eficiente tão quanto esse em lucro operacional. Se esse sistema tiver aqui 30 meses, eu preciso ter R$ 44 a mais por arroba, então eu iria para 174. Esse sistema iria para 198 e esse sistema aqui iria para R$ 244 a remuneração da arroba, para ele ser tão eficiente economicamente quanto esse. Certo? Partindo desse princípio, que é produzir um animal precoce com 24 meses, é o sistema que deixa melhor resultado para o pecuarista, isso já está bastante comprovado cientificamente e mercadologicamente, e indo de encontro com um sistema de produção que foi desenvolvido lá pela APTA de Colina, da professor Flávio Dutra de Rezende e Gustavo Siqueira, que é produzir o animal com o sistema 666 ou 777. O que seria esse sistema de produção? Basicamente ia ter 6 arrobas na desmama, ou 7 arrobas, 6 arrobas na recria, ou 7 arrobas na recria, 6 arrobas na engorda, ou 7 arrobas na engorda. É pegar um animal aqui de 777, com 210 kg e abater ele com mais do que 20 arrobas, lembrando, com menos de 24 meses de idade. Esse seria o foco do nosso sistema de produção. Bom, o que a pesquisa tem mostrado quanto às estratégias nutricionais para atingir esses objetivos? Basicamente aqui seriam as 3 estações do ano, né? A primeira seca, a primeira águas e a segunda seca, onde eu faço aqui uso de suplementação a pasto, nas secas e nas águas, e uso o confinamento como estratégia de terminação. Basicamente na seca, nesse experimento que foi desenvolvido na APTA, que hoje é utilizado, inclusive, como modelo de sistema de produção, aqui foram utilizadas 2 estratégias nutricionais, um proteico de baixo consumo, onde os animais iam comer 0,1% do peso corporal, ou um proteico energético com 0,5% do peso corporal. Só para citar, essa formulação aqui tem 50% de proteína, essa formulação aqui tem 30% de proteína, faz uso de virginamicina, faz uso de Optigen, tecnologias que hoje a gente utiliza no quadro de produtos da empresa Paraíso Nutrição Animal.
Já no período das águas, esses animais que comeram proteico e comeram proteico energético, eles foram desafiados com 4 tecnologias de suplementação. São as mesmas tecnologias. O que mudou aqui? Mudou basicamente a estratégia nutricional utilizada nas secas durante 136 dias. Aqui é um sal mineral com 60 gramas de fósforo, formulação convencional de mercado. Aqui é um proteico com 30% de proteína. Aqui é um proteico energético com 20% de proteína. E aqui é um suplemento energético somente com 12% de proteína. Basicamente, milho misturado com sal mineral, mais aditivos melhoradores de eficiência alimentar. Então essas tecnologias aqui de cima são exatamente iguais às de baixo. O que muda, como eu citei anteriormente, é os tratamentos prévios aqui no período seco. E depois esses animais foram abatidos antes de iniciar o tratamento, no meio do tratamento aqui, que seria o final do período seco, após o final do período das águas e após o período de confinamento. Por que a gente faz isso? Para avaliar não só ganho de peso, mas avaliar o ganho de carcaça ao longo do processo de produção. Isso, logicamente, a gente faz em pesquisa, abate técnico em frigorífico, monitorado, né? É bem diferente do que a gente tem nas fazendas. Ninguém vai pegar aqui antes de fazer o tratamento na fazenda e abater animais para fazer esse tipo de análise. Mas na pesquisa a gente faz. É um experimento bastante caro. Bom, aqui os animais entraram com 197 quilos, tiveram a oportunidade de um lote comer o proteico de baixo consumo, o outro lote o proteico energético na razão de 0,5% do peso corporal, né? Esses animais aqui terminaram o período das secas com 258 quilos, ganharam 450 gramas. Aqui esses animais terminaram o período seco com 285 quilos, ganharam 649 gramas. Né? Uma diferença de praticamente 44% a mais de desempenho em ganho de peso para os animais que foram suplementados com proteico energético. Esses animais aqui ganharam 238 gramas de carcaça por dia, uma vez que eles tiveram aqui 52,88 de rendimento do ganho, e esses animais que ganharam 357 gramas por dia, em virtude de eles terem tido 55% de rendimento do ganho. Então mostra realmente que a tecnologia do proteico energético tem, por natureza, um aumento na deposição de carcaça quando comparado com a tecnologia de proteico. Não quer dizer que a tecnologia de proteinado é ruim, ela só deposita um pouco menos de carcaça do que o proteico energético. Analisando o ganho de peso sobre outra ótica, nós tivemos aqui o abate comparativo antes de iniciar o experimento. Esses animais que, por incrível que pareça, logicamente tinham um valor genético muito bom, animais de excelente qualidade. Aqui eles tiveram aqui 27 quilos de diferença em ganho de peso, que no rendimento de carcaça dá 0,9 arrobas. Aqui em ganho de carcaça efetivo, 16 quilos de carcaça a mais, ou 1,07 arrobas. Devido ao fato desses animais terem um rendimento de carcaça inicial de 53,9, 53,7 para os animais que consumiram o proteico energético e 54,2 para os animais que consumiram o proteico. Então mostra que ao longo do processo os animais tiveram um rendimento de carcaça inicial aqui por baixo peso que eles tinham bastante elevado. Então aqui o peso seria de 7,7 arrobas, esses animais que no proteico ganharam 2,18 arrobas, 3,3 arrobas aqui no proteico energético. Somado aos ganhos de arrobas para as diferentes tecnologias, ao longo do período das águas, esses animais ganharam mais 3,23 arrobas aqui, 4,53, 5,53, 4,91, mostrando que mesmo os animais que comeram proteico energético aqui, comeram suplemento mineral, eles ganharam peso, né, ganharam carcaça, mas um resultado muito baixo. Então quem usa a tecnologia de suplemento mineral, realmente está tendo um baixo ganho de carcaça comparado com as outras tecnologias. Sendo que nesse caso aqui a melhor tecnologia foi o proteico energético. E nessa melhor tecnologia prévia aqui foi o energético. Quando a gente avalia aqui o período de recria como um todo, esse aqui seriam os pesos ao final do período de recria após 282 dias. Dos 12,48, 13,78, 14,78, 14,16... 12,87, 14,03, 15,25 e 15,47.
é natural que, à medida que eu aumento o aporte tecnológico, eu aumento a deposição de carcaça. Embora, nesse tratamento aqui, a melhor tecnologia foi utilizar o proteico energético, que garantiu 14,78. Quando analiso esse tratamento prévio aqui na seca, e depois eu evoluo para as diferentes tecnologias, eu observo aqui que a melhor tecnologia foi o energético e depois o proteico energético. Aqui é só uma forma de vocês conhecerem o que foram os rendimentos de carcaça, mostrando que o proteico energético e o energético foram as tecnologias mais impactantes quanto a essa variável, para esse tratamento da seca com proteico. E aqui seria o energético, aqui está errado, é energético, né? Mostrando que as melhores tecnologias seriam o proteico energético nas águas e o energético também nas águas. E quais outros benefícios que a gente teria com essa tecnologia de nutrição de precisão? A vantagem é que a gente cria uma experiência prévia nutricional quando você fornece essas tecnologias de mais alto consumo no período das águas. Em virtude de você evitar o que a gente chama de neofobia, que é o medo do novo, do animal não conhecer um fornecimento de um suplemento, se relacionar com pessoas, manejo de trato, aquela coisa toda. O ambiente também se torna algo favorável, porque o animal se ambientaliza com aquelas práticas de manejo. Coxo de água, alimentos, quanto ao posicionamento, forma física, competição. Então você já faz uma escolinha com esses animais com a suplementação prévia. E logicamente aqui, de acordo com os alimentos utilizados nessa suplementação, você já melhora a adaptação à forma física, em virtude do aroma, aditivos e assim por diante. Então o animal que teve uma suplementação prévia, ele entra com uma experiência muito melhor no confinamento, ele entra muito mais embalado no sistema. Aqui mostra de novo aqui o resultado já com a terminação, mostrando que o melhor resultado foi aqui utilizar o proteico de baixo consumo nas secas, utilizar o proteico energético nas águas, o que remeteu ao animal mais pesado. Para esse tratamento que fez uso do proteico energético nas secas, o melhor tratamento foi com energético depois nas águas, o que culminou no animal confinado com maior peso, seguido depois pelo proteico de baixo consumo e depois pelo proteico energético. Aqui mostra quantas arrobas foram colocadas em cada fase do processo, na recria, confinamento, recria mais confinamento e peso de abate, mostrando realmente um ganho do sal mineral para a tecnologia de proteico energético, quando o proteico de baixo consumo foi utilizado nas secas, de praticamente 1,31 arrobas, e comparativamente o proteico energético aqui utilizado, um resultado bastante semelhante em termos de peso de carcaça ao abate. Vocês devem estar se perguntando, né? Muito bonito, mas quanto custa isso? Nós consideramos aqui alguns preços atualizados, base Pará, média desde 2010 até os dias atuais, né? Mas, como nós estamos numa região aqui que difere um pouco da média Pará, nós consideramos aqui preço do bezerro de R$ 180 por arroba para fazer as simulações e uma remuneração na venda de R$ 130. Com esses dados, e tendo como base premissas técnicas e econômicas, preço do bezerro 182, frete de R$ 24, sanidade de R$ 10, custeio do pasto aqui de arrendamento R$ 20 por cabeça mês, período de suplementação aqui de 282 dias, né, 136 mais 146, custo alimentar na recria nós vamos mostrar, custo alimentar no confinamento R$ 660, remete a um custo de quilo de matéria seca de 56 centavos para 105 dias, e mais um custo de operacional do confinamento de R$ 120 por cabeça. Fizemos uso de algumas tecnologias aqui, substituindo exatamente o experimento da APTA com as tecnologias da Paraíso. Está aqui as tecnologias de suplemento mineral, proteico de baixo consumo para as águas, proteico energético para as águas, um energético que vai ser utilizado tanto nas águas quanto na seca, e um proteico de baixo consumo para a seca, juntamente com proteico energético de alto consumo para a seca. Com esses preços de insumos, de produtos, nós fizemos aqui a suplementação desses animais, calculando o custo de produção, mostrando realmente que à medida que eu aumento o aporte tecnológico, eu aumento necessariamente o custo. Então eu tive aqui um custo de proteico de R$ 49,53, somado com o custo daquela tecnologia, vai me dar um total aqui que varia desde R$ 64 no sal mineral até praticamente que R$ 340 num produto energético.
Para os animais que consumiram proteico energético na seca, R$ 131, somado com as tecnologias do período das águas, saindo aqui de praticamente R$ 14 até praticamente R$ 445. Em termos de custo por arroba, que considera aqui na recria bezerro mais arrendamento, mais frete, mais sanidade, mais nutrição, aqui seria o custo total na recria, mostrando o aumento do aporte tecnológico, aumentando o custo de produção, tanto para a tecnologia de proteico nas secas quanto o proteico energético, já que essas tecnologias foram utilizadas de forma semelhante. Aqui mostra o custo de produção por arroba produzida, demonstrando que os melhores tratamentos foram aqueles que fizeram uso de proteico na seca, proteico nas águas ou proteico energético. E para esse sistema aqui, aquele que fez o proteico energético na seca, o proteico de baixo consumo na seca, nas águas e o proteico energético também nas águas. Foram os sistemas mais competitivos. Aqui já seria o custo de produção no confinamento, demonstrando que as tecnologias de proteico nas águas e proteico energético foram as tecnologias mais competitivas quanto a custo de arroba produzido no confinamento. E já para o sistema que fez uso do proteico energético, seriam aqui o animal que comeu o suplemento mineral e aquele que comeu o proteico na seca, nas águas. Aqui é o resultado operacional do sistema de produção. E o que importa observar aqui é o lucro por boi, que é esse amarelinho, demonstrando que as melhores tecnologias seriam trabalhar com proteico de baixo consumo nas secas, seguido pelo proteico de baixo consumo nas águas ou proteico energético. Para quem optar pelo sistema que faz uso do proteico energético na seca, a melhor tecnologia seria aquela, então, que usa o proteico de baixo consumo nas águas ou o suplemento mineral. Se fosse, então, para definir um sistema de produção, nós teríamos que necessariamente utilizar aqui, em termos de tecnologia, seria esse produto da Paraíso, Paraíso Super Seca 500 na desmama dos animais. No período das águas seria um proteico de baixo consumo, seguido então da terminação em confilamento com o núcleo TM400. Esse sistema aqui é o que deixaria R$ 323 de lucro por boi. Um abate com 20 meses de idade, 19,75 arrobas. O outro sistema que seria mais rentável na sequência seria aquele que faz uso do proteico de baixo consumo aqui, seguido do proteico energético nas águas, seguido então da terminação em confilamento. Deixaria então o abate com 20 meses, com 20 a 21 arrobas de peso ao abate. Brevemente, finalizando aqui, o que a gente pode concluir de tudo isso? Primeira coisa, que sem produtividade, infelizmente o pecuarista não terá orçamento para manter a atividade pecuária competitiva e rentável. Não tem como ele continuar na atividade produzindo 4,2, 4,6 arrobas por hectare. Tem que necessariamente triplicar, quadruplicar isso aí. A nutrição direcionada corretamente ao sistema de produção permite ganho de carcaças sustentáveis ao longo de toda a recria. Então nós temos que utilizar essas tecnologias que estão promovendo ganho de carcaça diariamente na recria. E por fim, o confinamento como ferramenta estratégica de terminação é o processo-chave para consolidar os ganhos de carcaça da recria. Então esse elo de ligação da recria com o uso estratégico de confinamento é o que permite você realmente aproveitar todo aquele ganho de carcaça da recria e transportar para uma valorização de mercado a futura aquela carcaça que foi estocada na recria e ainda com ganhos financeiros. Por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem para você, pecuarista. Nós não temos mais espaço para aquela pecuária do passado que era baseada em utilização de sal, pasto, sombra, água fresca, aquela pecuária de baixa produtividade. A pecuária do futuro é a pecuária que realmente tem que aplicar tecnologia. Nós temos que aumentar a produtividade, seja com 3, 4, 5 vezes. Essa sim é a pecuária competitiva, é a pecuária da rentável, é a pecuária que você vai garantir a sustentabilidade do seu sistema de produção.